Boa noite, meu nome é Eduardo Medeiros, eu sou diretor científico da Sociedade Paulista de Infectologia. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. A gente teve aí um intervalozinho, né, de umas 3 semanas nos nossos webinars, aí, mas agora vamos retomar com um tema extremamente importante, né? Vamos discutir sarcoma de Kaposi. E é o nosso último webinar da SPI em 2021, né? Já passamos dos 40 webinars, às terças-feiras, com a Sociedade Paulista de Infectologia. Teremos o nosso Congresso Brasileiro de Infectologia, agora em dezembro, em Goiânia. Então, a gente vai... Hoje é o último webinar e retomamos em 2022, com uma nova programação, com essas atividades. Lembrando a vocês que as nossas atividades são gravadas, ficam disponíveis para acesso livre, gratuito, na página da Sociedade Paulista de Infectologia, na aba Educação Continuada. Então, todos os webinars já realizados esse ano, o ano passado, estão lá disponíveis para vocês, como todas as aulas do Congresso Paulista de Infectologia. Então, está lá à disposição de vocês, aproveitem. É uma atividade realmente muito importante, são várias aulas que estão lá disponíveis. E vou passar os trabalhos agora para o professor Paulo Abrão. O professor Paulo Abrão é da disciplina de Infectologia, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, somos colegas de disciplina, é responsável pelo ambulatório de tratamento de pacientes vivendo com HIV, hepatites virais. Então, é um prazer grande estar aqui com os demais convidados e passo agora o trabalho ao professor Paulo Abrão, que fará a apresentação dos convidados. Muito obrigado. Boa noite, então, a todas e todos. Muito obrigado, professor Eduardo Medeiros. É um prazer aqui estar com vocês novamente nas terças-feiras com a SPI. E hoje nós vamos falar sobre dados importantes, avanços nos cuidados com pacientes com sarcoma de Kaposi. E para essa atividade, a gente tem 2 pessoas com muita experiência nessa área. Inicialmente, mostrando a visão do infectologista, vai falar a doutora Ana Luísa Conde, que é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A doutora Ana Luísa, ela tem uma experiência muito grande, porque ela coordena um dos centros de referência que cuidam de pessoas com sarcoma de Kaposi em São Paulo, que é o Instituto Emílio Ribas, e, inclusive, tem linha de pesquisa nessa área. E também nós vamos ter, dando a visão do oncologista, a doutora Cristiana Tavares, que é membro titular da SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e oncologista clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e também da NeoRede DOR, Hospital Memorial São José e Hospital São Marcos. E é um prazer tê-la também, a doutora Cristiana Tavares, que também tem bastante experiência e vai nos abrilhantar aí com sua exposição. Então, cada uma vai ter 30 minutos de tempo para exposição, e eu queria pedir para que a audiência já fosse, ao longo das apresentações, mandando as suas perguntas, e nós vamos depois ter aí uns 20 minutos ou um pouquinho mais de tempo para discussão com todos, tá bom? Então, doutora Ana Luísa, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado a todos. Boa noite, Paulo, boa noite todo mundo, todos os presentes que estão acompanhando aqui. A gente fico muito contente com o convite, agradeço ao Paulo, agradeço à Sociedade Paulista de Infectologia e, principalmente, agradeço a oportunidade de estar falando sobre sarcoma de Kaposi, devido à importância que as neoplasias assumiram
durante todo esse tempo, durante toda esse período de cuidados com as pessoas vivendo com HIV. Então, a gente tem agora as neoplasias como importante causa de morbimortalidade, e é uma grande honra estar aqui nesse espaço para a gente poder estar conversando, discutindo e aprendendo sobre isso. Vocês estão vendo minha tela? Perfeito, doutora. Então, tá bom. Então, não é segredo para ninguém, nos anos 80, o SK foi a primeira infecção oportunista reconhecida como em associação com HIV, teve um grande impacto na saúde pública, com alta magnitude, alta mortalidade, e ainda hoje o SK é a neoplasia mais comum relacionada à AIDS na grande maioria dos países, no Brasil inclusive. Como característica, ele é um tumor mesenquimal, ele é um tumor causado por um vírus, que é o HHV8, herpes vírus tipo 8, e ela é uma neoplasia característica da síndrome da imunodeficiência adquirida. Independente do valor de CD4, o Kaposi é uma doença definidora de AIDS, juntamente com câncer cervical, o linfoma non-Hodgkin e o linfoma primário do cérebro. E também é uma doença de etiologia viral. Então, 100% dos casos são causados pelo HHV8. Então, o que a gente tem no Kaposi? Que a infecção pelo HHV8 ela é necessária para todas as formas clínicas, mas ela não é suficiente. Então, a gente pode ter pessoas infectadas pelo HHV8 com HIV e que nunca vão desenvolver Kaposi. E qual é a classificação? Então, a gente tem o sarcoma de Kaposi é classificado em 4 formas. A forma clássica acomete idosos da região do Mediterrâneo. A forma endêmica é uma forma que ocorre principalmente na África subsaariana, tem uma característica principal de acometer crianças. O iatrogênico é o pós-transplante, que a gente também tem aqui no Brasil, em São Paulo, acontece bastante. E o que a gente vai falar hoje, qual vai ser o foco da nossa aula, vai ser o Kaposi epidêmico, que é o relacionado à AIDS, a infecção pelo HIV. Na era pré-HART, o que a gente tinha? O Kaposi e o linfoma não-Hodgkin eram responsáveis por 99% das neoplasias em pacientes com HIV. E a gente tinha uma chance de 22 mil vezes maior no indivíduo portador de HIV de desenvolver Kaposi do que na população em geral. Mesmo agora, na pós-HART, o SK e o linfoma não-Hodgkin são responsáveis por 1/5 das mortes em pessoas vivendo com HIV. E o risco de desenvolver a doença é mais de 3 mil vezes maior do que na população em geral. O nosso grupo lá do Emílio, em parceria com o pessoal do CRP, a gente fez um estudo transversal de 2003 a 2010, em que a gente quis identificar quais eram os fatores atuais associados ao SK em pacientes com AIDS. Nós identificamos 3.500, nesse período foram notificados 3.557 casos, sendo que 6% desses casos de AIDS tiveram SK como sua apresentação inicial, como causa de AIDS. A grande maioria eram homens que faziam sexo com homens, sem uso prévio de HART e com um valor mais baixo de CD4. Nossos dados são idênticos aos que são apresentados em outros locais do mundo. E de onde que vem o HHV8? O HHV8 aqui do Brasil. Então, existem 6 clades genotípicos principais. O que é um clade? Um clade é um grupo de vírus que é derivado de uma espécie ancestral comum. Combinam várias características. Então, a gente tem do A ao F, em espécies isoladas no mundo inteiro. Tá? Esses clades, eles exibem um raro agrupamento entre indivíduos de diversos grupos étnicos e diferentes regiões geográficas. A população humana do Brasil varia muito em termos de etnias, de várias
por causa de vários eventos de imigração da África, Europa, Ásia e comunidades indígenas. E a análise desses clades mostrou que no Brasil predomina o genótipo C, seguidos pelo A e pelo B. E as análises de distância desses genótipos sugeriram que eles foram introduzidos no Brasil a partir de diferentes regiões geográficas. Então, os isolados A parecem vir da Ucrânia, da Rússia e da região de Tartar. Os isolados B, do Congo e da República Democrática do Congo. Cadê a minha setinha? Está aqui. E o C, da Austrália, Argélia e Guiana Francesa. No momento, os nossos pacientes do Emílio e do Rio de Janeiro foram voluntários para essa pesquisa, cederam amostras, e a gente não encontrou, nesse momento, relação entre o genótipo e a apresentação clínica, mas a gente está numa fase, a gente está em parceria com o IMT de tentar produzir um pouquinho mais de material e estudar se esse genótipo, como é que a gente pode trabalhar com esse conhecimento genotípico. E como é que funciona? Então, o HHV8, ele tem duas fases, ele tem a fase lítica e a fase latente. A fase lítica é a fase que infecta as células, é a que a gente, a fase que a gente vê quando a gente faz uma carga viral de HHV8, por exemplo. A fase que causa o sarcoma de Kaposi é a fase latente, é onde o vírus tem pouca replicação, mas ele vai exibir diversas proteínas que são estimuladoras da angiogênese. Então, ela vai aumentar a produção de interleucina 6, que é um importante fator de crescimento para células infectadas pelo HIV. Como vocês podem ver aqui, na fase latente, em que é expressado o LANA. O LANA é o antígeno nuclear associado à latência, que é o que a gente faz a imunistoquímica para confirmação diagnóstica. Então, só adiantando um pouco, por que os antivirais, anti-herpes, por exemplo, que a gente tem disponíveis, não são efetivos para tratamento de SK, seja adjuvante, seja profilático, porque esses agentes, essas drogas agem na fase lítica, e o que causa o tumor é a fase latente. Então, qual é o efeito do HIV no HHV8? São vírus sinérgicos, então a gente tem o HIV, ele vai promover indiretamente a replicação do HHV8 por comprometer a imunidade do hospedeiro, e a gente vê que quando há um decréscimo da carga viral do HIV, a gente imediatamente tem a diminuição do tumor. Então, em alguns casos, a gente consegue tratar somente com o antirretroviral. E também através do papel direto da produção de citocinas. A infecção ativa pelo HIV vai produzir diversas citocinas que vão estimular as células a serem infectadas pelo HHV8. A função TAT do HIV vai aumentar a resposta das células do Kaposi a fatores angiogênicos e também facilita a infecção de células endoteliais pelo HHV8. Então, em resumo, a gente tem duas infecções por vírus que são sinérgicos, então, ambos vão produzir citocinas, vão inibir anticorpos, vão inibir a apoptose, vão produzir fatores de crescimento linfoangiogênicos, juntamente com a imunossupressão e a replicação de ambos os vírus, levando a uma cascata de estímulos em que há a produção de tumor. Esse estudo, ele utilizou 21 cortes de locais da Europa, isolaram 916 casos, e o que eles observaram em relação à incidência de Kaposi depois do início do HAART. Eles observaram o seguinte, que o baixo CD4, o valor baixo de CD4, foi um fator inicial importante para incidência de Kaposi.
Então, aumenta o risco de desenvolver SK durante todos os períodos de observação. E a carga viral, o que acontece? Apesar de não ser a mais importante no início do diagnóstico, ela leva uma importância crescente com o tempo de início de terapia antirretroviral. Ou seja, os indivíduos que iniciaram há 1, 2, 3 anos atrás, que têm carga viral positiva, normalmente são os indivíduos que têm maior chance de desenvolver cápose. Isso a gente vê na prática clínica. O paciente que não trata o HIV, ou que começou o antirretroviral, parou, tem falha terapêutica, a gente recebe basicamente 2 tipos de pacientes. Os pacientes que não sabiam do status do HIV, ou sabiam e não se trataram, os vídeos de tratamento, e os pacientes que falharam, abandonaram a terapia, e aí passam a desenvolver SK. E é isso, quando a gente tem a carga viral positiva, são os pacientes mais difíceis de tratar. O que a gente vê também, que os estudos mostram, aquilo que eu já comentei, que a infecção do HIV e do HHV8 está associada ao desequilíbrio de citocinas anti-pró-inflamatórias, e que essas concentrações séricas de interleucina 6, interleucina 10 e CXCL10 foram significativamente maiores no grupo que desenvolveu cápose do que no grupo que somente tinha HIV ou que era co-infectado com HIV e HHV8. E esses níveis de citocinas nesses indivíduos com AIDS e cápose podem ser resultado dessa interação complexa entre o HIV, HHV8 e a imunidade. O que aconteceu depois da era Hart? Então, esse é um gráfico da incidência de cápose de outubro de 1980 até junho de 2010, e aqui em barras azuis, sexo masculino, que é o predominante, mas logo após a introdução do Hart, a gente vê uma queda de incidência de cápose, mostrando exatamente isso que a gente tinha falado da patogênese, que o controle da infecção do HIV se não a principal, uma das principais formas de a gente estar tratando esse tumor. Aqui no estado de São Paulo, o que a gente viu? Isso aqui, essas barras azuis são os casos notificados de AIDS, e as porcentagens são a porcentagem de cápose que levaram a essas notificações. Então, dos casos notificados na era pré-Hart, a gente tinha em torno de 5%, os casos de AIDS, em torno de 5% eram notificações por cápose. Os casos de AIDS caíram, e também a porcentagem de cápose que leva à notificação de AIDS. O que a gente tem aí? Embora o método de notificar tenha sido o mesmo, essa porcentagem não é uma porcentagem real, porque, como eu falei, a gente não tem só os indivíduos que levaram ao diagnóstico de AIDS. A gente tem todos aqueles indivíduos que desenvolvem cápose depois desse diagnóstico de AIDS, por abandono de tratamento, por perda de segmento, ou os motivos que forem. Esses indivíduos não são notificados. Então, com certeza, a gente tem um volume muito maior uma incidência muito maior de cápose do que a gente tem nos registros, mas é com isso que a gente trabalha. E por que aqui, como estamos aqui em São Paulo, em relação aos óbitos, na região sudeste, no período de 96 aqui a 2009, a gente vê que 61% dos óbitos notificados, os óbitos de cápose notificados, ocorreram aqui na região sudeste. Talvez porque a gente faça mais diagnóstico, ou porque os indivíduos vêm se tratar aqui, mas, de fato, a região sudeste é a que mais acaba lidando e tendo que tratar e cuidar desses pacientes. Na cidade de São Paulo, dentre a região sudeste, a cidade de São Paulo corresponde a quase metade dos casos de óbito notificados e 30% dos óbitos do Brasil, só a cidade de São Paulo.
Esse estudo foi realizado em São Francisco, e o que ele viu? Que o tempo médio de sobrevida na era Hart, após o diagnóstico de Kaposi, era em torno de 15 anos, em comparação com menos de 5 anos na era pré-Hart. Esse estudo é um estudo de mortalidade entre pessoas vivendo com HIV adultas, conduzido na França. E o que ele fez? Ele evolui as causas de mortalidade a cada 5 anos. Então, ele tem os dados de 2000, 2005 e 2010. Como eu falei logo no início, as doenças malignas correspondem a 1/3 de todas as causas de morte atualmente nos portadores de HIV. E dentre as doenças, as neoplasias relacionadas, ou as doenças relacionadas à infecção pelo HIV, as doenças oportunistas, o Kaposi é a 6ª causa de morte ainda, mesmo em países desenvolvidos. Esse estudo que foi conduzido na Itália, ele mostrou o seguinte, aqui está pequenininho, mas na era pré-Hart, a gente tinha uma sobrevida de 5 anos para todos os cânceres, e apenas 12% dos indivíduos vivendo com HIV, com câncer, sobreviviam 5 anos ou mais, em comparação com 66% dos pacientes sem HIV. No pós-Hart, a sobrevida em 5 anos para todos os tipos de câncer foi de 42%, o que é ainda um risco quase 3 vezes maior de morte do que as pessoas que não vivem com HIV. Então, em relação ao sarcoma de Kaposi, a sobrevida global em 5 anos foi de 61%. Aqui, ó. Embora tenha decaído, ela ainda é significativamente pior do que para as pessoas que não vivem com HIV, em torno de 2,0 aqui, ó, o HR. Esse é um estudo brasileiro, e o que a gente viu? Que 57% dos casos notificados no Brasil, no período de 82 a 2009, foram na era pré-Hart. Então, para a gente ver aqui realmente o impacto que teve na incidência dessa patologia, a gente está tratando os portadores de HIV. E a gente tem diferenças consideráveis entre as regiões. Então, a gente varia de 23% na região norte a 64% na região sudeste. E a sobrevida média desses pacientes era de 472 dias antes da era Hart, e depois da era Hart, felizmente, quase 1.500 dias após a introdução do antirretroviral. E com a sobrevida mais curta na região norte. Como é feito o diagnóstico? Anamnese e exame físico, a gente tem que suspeitar das lesões, o mapeamento das lesões, a biópsia confirmatória e através de exames complementares. Pode acometer eventualmente qualquer lugar do corpo, os mais comuns são pele, mucosas, trato gastrointestinal, trato respiratório, mas a gente já viu em rim, já viu em aumento, já viu em vários locais. Esse é um trabalho feito pelo nosso R3, em parceria com a equipe da endoscopia. Então, são lesões de trato gastrointestinal, os tipos de lesão, que podem ser maculares, podem ser ulceradas, podem ser polipoides. Essa lesão chama vulcaniforme, ou pode fazer uma massa. As lesões são bem características, só que a biópsia, ela não tem uma alta sensibilidade. Então, a literatura fala em torno de 15% a 65%. Por quê? Porque a lesão é submucosa. Então, quando se faz a biópsia, isso é super importante. Pode não vir o diagnóstico de Kaposi. Isso vai ser importante na hora de a gente definir o tratamento. Então, o que define o diagnóstico de Kaposi em lesões endoscópicas é o aspecto da lesão.
e não a biópsia, por conta da questão do falso negativo. O estudo do nosso residente, que foi feito ali no Emílio, no período de 2017 a 2019, ele levantou todas as biópsias que foram feitas lá, e 52 pacientes tinham sido diagnosticados com Kaposi nesse período lá no Emílio, e 39 tinham acometimento do trato gastrointestinal. E a nossa sensibilidade foi de 87%. Todos os resultados negativos foram de biópsias gástricas. E a grande maioria dos nossos pacientes, a grande maioria dos casos descritos na literatura são pacientes assintomáticos dos sintomas gastrointestinais. O nosso estudo mostrou uma taxa menor de assintomáticos, em torno de 40%. O que a gente pensa é que talvez, como a gente faz uma pesquisa ativa direcionada desses sintomas, a gente acabou encontrando mais queixas do que na população em geral, porque a gente vai lá e pergunta, você sente isso, você sente... Não é uma pergunta genérica, a gente tem um questionário direcionado que tenta abordar todos esses sintomas. O órgão acometido foi no trato gastrointestinal superior, 89% dos pacientes apresentavam lesões. O sítio mais envolvido foi o estômago. A maioria dos nossos pacientes era do sexo masculino, homens que fazem sexo com homens e com imunodepressão avançada. A lesão mais comum foi a maculopapular e, realmente, o trato gastrointestinal alto foi o sítio mais acometido. Como é que a gente vai estadiar? Então, aí, o primeiro ACTG que foi feito para definir prognóstico em pacientes com HIV e SK foi feito em 96, esse é o ACTG atualizado, depois em 97, e ele levava em consideração 3 características: o tumor, se era confinado ou se era disseminado, o sistema imune, ou seja, o nível de CD4, inicialmente o corte era em 200, foi atualizado para 150, e se o paciente tinha história de doença oportunista ou não tinha história de doença oportunista ou outras doenças relacionadas ao HIV. Esse ACTG foi feito em 97, ou seja, logo depois do início da disponibilização dos IPs. Em 2003, um grupo italiano atualizou esse ACTG. O que ele fez? Ele pegou os mesmos materiais e métodos do ACTG da Susan Crown, lá em 97, e aplicou em pacientes num cenário em que todos os pacientes estavam em uso de HAART. E o que ele notou? Vocês viram aqui que saiu o sistema imune, né? Que o sistema imune não era um bom indicativo de prognóstico. Então, outro achado interessante, se o indivíduo não tinha doença tumoral extensa e não tinha história de doença oportunista, a sobrevida dele era muito semelhante ao fato dele ter uma lesão visceral se ele não tinha doença oportunista. Ao contrário, se ele tinha uma história de doença oportunista e não tinha lesão visceral, a sobrevida era muito parecida. O que ia piorar o prognóstico? Então, o prognóstico ia piorar se ele tivesse lesão, acometimento visceral e história de doença oportunista, porque aí a sobrevida dele caía significativamente. Como tinha vários relatos de doenças pulmonares, como fator de mau prognóstico, relatos isolados, ele fez ele isolou estatisticamente, dentre o acometimento visceral, quem tinha lesão pulmonar. E, de fato, quem tinha lesão pulmonar tinha um prognóstico pior do que quem tinha lesões viscerais em outros sítios. E por que a gente está fazendo isso? Está mostrando isso? Porque na hora de estadiar, a Associação Britânica e a Organização Mundial de Saúde, eles não recomendam mais o estadiamento completo se o indivíduo não tem sintoma. Então, aqui, só sugere exames endoscópicos se o indivíduo tiver sintoma.
Só que eles têm, esse é um estudo realizado no Reino Unido, em que mostrou o seguinte, que a grande maioria dos pacientes nessa população não tinha lesão visceral e 8% tinha lesão pulmonar. A gente quis saber se a nossa população era mais ou menos a mesma coisa e fizemos lá um corte dos nossos pacientes junto em parceria com o CRT e a gente viu lá fizemos um corte em março de 2010. E a gente viu que metade dos nossos pacientes, independente do valor de CD4, é claro que a gente tinha muito mais pacientes com uma imunossupressão maior, mas a metade tinha algum acometimento visceral, que é diferente da população do país desenvolvidos. Então, para a gente montar o nosso guideline brasileiro, que foi feito o Consenso Brasileiro em parceria da Sociedade Brasileira de Onco e a Sociedade Brasileira de Infecto, como é que a gente vai manejar esses pacientes? Então, se o paciente tem uma lesão cutânea, a gente vai fazer a biópsia, se vier positiva, a gente vai ver lá se tinha infecção oportunista ou não. Se não tiver, a gente vai pesquisar sintoma. Se tiver sintoma, a gente vai fazer broncoendoscopia e colono. Mas se não tiver sintoma nenhum, a gente vai fazer a broncoscopia, mesmo para os pacientes assintomáticos. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos pacientes é assintomática e porque os estudos mostram, a gente tem grande porcentagem de acometimento visceral e os estudos mostram que as lesões pulmonares realmente têm uma maior mortalidade. Então, o Consenso Brasileiro manteve a broncoscopia para todos os casos, independente ou não de sintomas. Então, se esse paciente tiver uma história de oportunista, a gente vai pedir endoscopia bronco e colono para pesquisar se ele é um T1. Por quê? Porque aí a mortalidade dele aumenta. Se tiver uma lesão sugestiva, a gente vai fazer TARV mais quimiosistêmica. Se não tiver, a gente vai avaliar as lesões cutâneas. Se forem lesões limitadas, a gente mantém só o antirretroviral e avalia. E se for um SK disseminado, a gente prescreve a quimiosistêmica. Então, qual é o objetivo do tratamento? É reduzir a morbimortalidade, reduzir o estigma, melhorar a qualidade de vida, reduzir e evitar sequelas, e é claro que a gente quer a remissão completa da doença, a gente quer e a gente consegue, né? Com a terapia antirretroviral que a gente tem agora, e com a disponibilidade de quimioterápicos, a gente trata esses pacientes e consegue a remissão do tumor, com raras exceções de pacientes que se tratam e que têm recidiva da doença. A gente tem 7 agentes quimioterápicos disponíveis para tratamento, usados em combinação ou usados isoladamente, mas aí eu vou deixar para a próxima palestrante comentar sobre isso com mais detalhes. A única coisa que eu vou destacar é que, embora as antraciclinas lipossomais sejam indiscutivelmente as drogas de primeira linha, porque tem menos efeitos adversos e efeitos cumulativos a longo prazo, a Organização Mundial de Saúde ainda inclui a combinação do ABV, da vincristina, bleomicina e doxorubicina, e indica as antraciclinas lipossomais, lógico, para quando forem disponíveis ou economicamente viáveis. O que eu queria deixar de consideração é que a terapia antirretroviral e a químio podem induzir uma resposta inicial ao SK, mas só o HART está associado com completa remissão da doença. O que isso significa? Que o indivíduo que só vem para a químio, mas não toma um antirretroviral, a gente não consegue tratá-lo, tá? E não importa que tipo de terapia antirretroviral a gente vai usar, desde que haja supressão da carga viral, esse indivíduo tem uma boa chance de resposta. É sabido, foi feita uma revisão sistemática, pesquisando se a químio tem ou não um impacto em todas as fases do SK, ou seja, nossa, será que meu paciente com SK com poucas lesões, eu não devo fazer químio para ir mais rápido, para reduzir o estigma? Então, o que as publicações falam? Que
É certo que a quimio mais o RAT promove um melhor benefício clínico e previne progressão das doenças em pacientes com SK avançado. Então, são aqueles que têm múltiplas lesões, ou lesões viscerais, lesões disseminadas. Mas pacientes com SK leve a moderado não têm estudos que corroborem o benefício da adição da QT na sobrevida e na resposta clínica. Então, a gente realmente tem que ter parcimônia quando é que a gente vai indicar químio, quando é que esse paciente pode se beneficiar somente do uso de RAT. Quanto à prevenção, não existe nenhuma recomendação para prevenir a exposição do HHV8. O rastreio desses doentes para o estado sorológico do HHV8 ou modificações comportamentais para limitar a exposição potencial não tem nenhuma validação científica e não é recomendado atualmente. Como eu falei antes, não tem nenhuma droga ativa anti-HHV8, as publicações são contraditórias os resultados são contraditórios por múltiplos motivos, os testes são in-house, a variação da carga viral ocorre em diferentes momentos de coleta, no mesmo indivíduo, no mesmo dia, então várias coisas contribuem aí para esses vários achados, mas a grande maioria dos antivirais agem na fase lítica, então não tem muito, não tem nenhum, na verdade, não tem nenhum propósito na utilização desses agentes para tratamento de Kaposi, e o início precoce da TARV é provavelmente a medida mais eficaz para a gente prevenir SK. De uma forma geral, não só SKs, neoplasias permanecem na era pós-RAT como um importante fator de morbimortalidade nas pessoas vivendo com HIV, e a detecção precoce da infecção pelo HIV e o controle da viremia podem reduzir os eventos fatais decorrentes não só da SK, mas de outras neoplasias nessa população. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana, pela excelente exposição, pela sua experiência, compartilhar conosco aí toda essa experiência de tantos anos aí nessa área. E aí nós vamos deixar as perguntas para o final, e eu queria convidar, então, a doutora Cristiana Tavares para dar a sua opinião sobre a visão do oncologista em relação ao sarcoma de Kaposi. Quero lembrar a todos que estão assistindo, já estamos com 125 pessoas nos assistindo, que, por favor, mandem as suas questões pelo chat, para a gente poder depois dirigir aqui as duas doutoras que vão ter tempo para discutirmos. Então, doutora Cristiana, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Boa noite, eu queria agradecer ao convite da Sociedade Paulista de Oncologia, nas pessoas de Dr. Paulo, Dr. Eduardo, parabenizar a doutora Ana Luísa pela apresentação, aprendi muito, muito, foi muito boa, muito elucidativa. E aqui eu vou falar um pouco da visão do oncologista em relação ao sarcoma de Kaposi. Eu sou oncologista clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que ele é vinculado à Universidade de Pernambuco e à Faculdade de Ciências Médicas, e o Hospital Oswaldo Cruz, ele é um hospital histórico aqui em Recife, ele tem mais de 150 anos, e foi um hospital que iniciou as suas atividades com um setor muito forte de tuberculose, tisiologia na época, e doenças infecto-contagiosas. Então, hoje, o setor de doenças infecto-contagiosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz é a referência no estado de Pernambuco. Nós temos um setor também de transplante hepático dentro da universidade, transplante cardíaco na área do PROCAP e oncogeriatria e a parte de dermatologia. Então, isso faz com que a gente tenha realmente um acesso grande a pacientes com sarcoma de Kaposi, tanto o SK ligado à AIDS, como o SK no idoso, o SK no transplantado, então, isso dá essa pulverização dentro do nosso serviço. Então, vou passar aqui.
Então, os dados do Globocan, né, o Globocan evidencia a incidência em ambos os sexos de sarcoma de Kaposi, e quando se pensa em câncer de mama, em câncer de pulmão, em câncer de cólon reto, e nesses outros cânceres que são tão comuns e tão incidentes, o sarcoma de Kaposi não é dos mais incidentes. A incidência é menor, né, em relação ao número de mortes no mundo, quando se faz uma comparação em relação aos outros cânceres, chega em torno de 15 mil mortes, chegou em torno de 15 mil mortes no ano de 2020, e aqui a mortalidade em ambos os sexos em relação à localização. Então, a mortalidade é muito maior na África, né? A prevalência também é muito maior na África, a incidência também chegando a 73%. Então, nós vemos aqui o quanto que o continente africano, ele é importante em relação à incidência, à mortalidade e à prevalência nos últimos 5 anos do sarcoma de Kaposi. Então, as neoplasias que estão relacionadas ao HIV, o sarcoma de Kaposi chega a 12%, os linfomas não Hodgkin a 29%, os hepatocarcinomas a 5%, mas é muito importante a gente trazer aqui que 11% dos pacientes que têm tumor de pulmão, eles têm SIDA associada, tumor de canal anal, que é um tumor ligado ao HPV, e também é um tumor comum no paciente com sarcoma de Kaposi, no paciente HIV positivo, e os tumores de próstata. Então, isso aqui chama atenção, principalmente porque o tumor de pulmão é um tumor muito incidente na nossa população, e nós precisamos também prestar atenção a esses outros tumores, para que a gente não trate esses pacientes com quimioterapia ou com imunoterapia, e de repente a gente esteja deixando de fazer um diagnóstico de HIV. Então, a testagem de HIV, ela é importante nos pacientes oncológicos, de uma forma geral. É importante que a gente identifique a infecção por HPV, porque ela tem um potencial de melhorar os resultados no tratamento dos tumores, dos cânceres em si. Ela é fundamental na suspeição ou na confirmação do SK, e o SK ele tem um risco 500 vezes maior na população soropositiva quando nós comparamos com a população soronegativa, né? Então, o TARV, ele mantém a supressão viral, mantém a reconstituição imune, e quando eu penso naquele paciente que vai iniciar um protocolo de quimioterapia, seja por sarcoma de Kaposi, ou seja por qualquer outro tipo de tumor que ele venha a ter, o ideal é que a gente o infectologista inicie o TARV precocemente, porque o início do TARV precoce vai aumentar a sobrevida na população soropositiva. Então, o ideal seria o início 7 dias antes de se iniciar uma quimioterapia, ou após o primeiro ciclo de quimioterapia, com o intuito da gente melhorar a tolerabilidade do TARV, porque aqui eu vou ter uma somação, uma potencialização desses eventos adversos, tanto do início do uso do TARV, como do início de uma quimioterapia, seja ela qual for, seja ela num tumor de canal anal, ou num sarcoma de Kaposi, num tumor de pulmão, ou do linfoma não Hodgkin. Então, manter o TARV durante o tratamento da quimioterapia vai haver uma melhora dessa tolerabilidade do tratamento do câncer, vai haver uma melhora da taxa de resposta e uma melhora na sobrevida. E interromper o TARV, isso aumenta o risco do comprometimento imune desses pacientes, né, e de infecções oportunistas e de morte. Então, é muito importante aqui, porque aqui não é só a questão do sarcoma de Kaposi ligado ao uso do TARV no paciente com sarcoma de Kaposi, mas isso aqui é um conhecimento que um oncologista ele deve ter para todo paciente que tem câncer e também tem SIDA. E que esse teste laboratorial com carga viral e o CD4, o ideal é que ele seja feito trimestral.
Então, as infecções oportunistas, né, o TARV ele reduz o risco dessas infecções oportunistas no paciente oncológico, né, representa a maior causa de morte e mortalidade na população soropositiva. É importante que a gente entenda que o paciente que está em quimioterapia é um paciente que vai ter um maior risco de neutropenia, tanto nesses esquemas associados ao sarcoma de Kaposi, mas em qualquer outro esquema de outros cânceres que esse paciente venha a ter. Então, a gente usa muito a poliquimioterapia, sobretudo nesses pacientes que chegam com a carga tumoral alta, que vão realizar neoadjuvância, e que a gente precisa ter uma resposta. Pacientes com a doença paliativa, mas que a gente precisa controlar inicialmente, com a síndrome visceral. Então, a gente precisa fazer poliquímio. Normalmente, essas poliquímios, elas são mais mielotóxicas, e isso a gente precisa ter essa atenção especial, né? Porque as infecções oportunísticas, elas vão aumentar o risco e a gravidade, principalmente se esses pacientes têm menos do que 100 leucócitos, e isso é muito mais frequente na população hematológica. Então, aqui, como a doutora Ana já falou, eu não vou repetir, os tipos são clássico, endêmico e iatrogênico. Lembrando que o iatrogênico entra aqui o transplante de órgãos e outras causas, né? E ele é um subtipo muito agressivo, que vai envolver linfonodos, mucosas, vísceras, e que ele melhora com a redução ou a suspensão do imunossupressor. E aqui a gente vai ter um dilema. O paciente ele foi transplantado e a gente vai ter que conversar aí com o médico transplantador sobre essa questão de reduzir esse imunossupressor para que esse paciente possa melhorar ou ter uma melhora dessa taxa de resposta do sarcoma de Kaposi. Então, isso aqui é um dilema que vai envolver muito a equipe multidisciplinar. Então, existe o sarcoma de Kaposi, que é relacionado à AIDS, e o clássico, que está relacionado a idosos, né, no Mediterrâneo, no oeste europeu, mas são lesões indolentes de pele, normalmente nas extremidades. Então, é muito comum, eu tenho vários pacientes idosos que não têm HIV, que não têm AIDS e que têm sarcoma de Kaposi. Então, normalmente são aqueles idosos, aqueles idosinhos de mais de 80 anos, aquele idoso, e que normalmente eles chegam com lesões realmente em membros inferiores, no pé, no dorso do pé, da região abaixo da panturrilha. E são normalmente mais homens. Eu confesso que eu nunca tive uma mulher idosa com Kaposi. Todos os meus pacientes idosos, eles foram homens, né? Muitas vezes eles chegam cadeirantes, eles chegam com dificuldade de deambular, com muita dor, e que nessa população a gente precisa estar muito atento, talvez com o uso da monoterapia, porque já é um paciente idoso, muitas vezes um idoso frágil, e aqui a gente tem que entrar com a avaliação da oncogeriatria, aplicar a escala oncogeriátrica para que a gente possa entender a funcionalidade desse idoso, se ele é um idoso frágil, se ele é um idoso não frágil, e é muito importante que a gente use mão desse melhor esquema de quimioterapia nessa população idosa, sobretudo monoterapia. Então, saber e entender os tipos de quimioterápicos, como a doutora Ana Luísa citou, e que a gente tem disponível para que a gente possa usar aqui nessa população, entender que a gente pode usar um paclitaxel, um docetaxel, que são os taxanes, que eu tenho a doxorubicina lipossomal, que eu tenho a bleomicina. Então, eu já tive idoso no meu ambulatório que eu não pude usar o paclitaxel porque esse idoso ele era cardiopata grave, e o paclitaxel é uma droga que ela é cardiotóxica. Então, a gente lançou mão do docetaxel com a dose baixa semanal. Eu troquei porque o docetaxel ele não tem toxicidade cardíaca. Já tive situações da gente precisar fazer somente a vincristina semanal, porque era um paciente que não podia fazer o docetaxel, não podia fazer o paclitaxel, e a gente teve que lançar mão do Oncorvin, da vincristina semanal, e era paciente imunossuprimido e idoso, e que não teria condição da gente usar a poliquimioterapia com esquema BV ou ABV. Por quê? Entender
a toxicidade dessas drogas é muito importante para que a gente possa exatamente fazer essa escolha. Eu acho que aqui é onde entra a condição e a diferença entre o artista e o artífice. Então, o médico, ele é um artista, e a gente precisa ter esse entendimento do que nós temos na mão e do que nós vamos usar diante de cada situação, problema que a gente tem no nosso ambulatório. Então, o tipo de idoso que vai chegar, se esse idoso ele é um idoso cardiopata, se ele é um diabético, se ele já tem neuropatia diabética, porque eu sei que nesses casos o paclitaxel, eu não posso usar os taxanes, porque eles vão piorar muito a neuropatia diabética, e esse paciente ele pode perder completamente a sensibilidade das mãos e dos pés, porque o paclitaxel, o docetaxel, são drogas que podem causar parestesia em botas e luvas. Outra coisa, o docetaxel, ele causa retenção hídrica, eu preciso fazer com corticoide associado, então a gente precisa entender muito bem isso, para que a gente possa escolher e fazer uma escolha mais assertiva na população idosa e também na população que tem SIDA, né, para que a gente melhore o benefício, não causando o malefício. Então, a apresentação clínica, a doutora Ana também já falou que nós podemos ter o sarcoma de mucosa, o sarcoma de Kaposi com lesões cutâneas, com pápulas, placas, nódulos, bolhas, placas grandes, coalescentes, máculas hiperpigmentadas. Aqui tem alguns exemplos dessas lesões, né, e todos aqui sabemos que, enquanto essas lesões elas estão violáceas, elas estão em atividade, elas, quando trocam a cor, mudam a cor para o acastanhado, elas perdem essa atividade. Aqui o sarcoma de mucosa que aqui a gente não pode deixar de prestar atenção na região do palato, então o paciente chega, a gente tem que botar a luzinha, porque muitas vezes esse paciente já tem acometimento de palato, gengival, então a gente não pode esquecer de olhar essa mucosa oral do paciente, né? Aqui a gente já tem as lesões acastanhadas, lesões que perderam a atividade. Lembrar que o linfedema é uma complicação comum do sarcoma de Kaposi, e é o envolvimento nodal e o envolvimento dos linfáticos, e que é um fator predisponente também para o desenvolvimento do sarcoma de Kaposi. Então, aqui, algumas imagens de pacientes com linfedema e com Kaposi, assim, membros inferiores, com lesões grandes, tumorais, mas que é um tratamento, mas que é um tipo de tumor que responde muito bem ao tratamento oncológico. Então, no Hospital Oswaldo Cruz, de vez em quando, a gente é chamado na UTI DIP para tratar paciente com Kaposi e avançado, já na forma pulmonar, com disseminação pulmonar, com derrame pleural, e nós temos conduta dentro do hospital de mesmo o paciente entubado, a gente trata e a gente aposta, porque são pacientes que normalmente eles respondem bem ao tratamento. Então, aqui nós temos alguns subtipos histológicos, né, do sarcoma de Kaposi, as complicações, né, que de repente esse paciente pode ter a febre inexplicada, as lesões pulmonares, né, que podem ser por micobactérias, citomegalovírus, o pneumocistis carini, doença granulomatosa, lembrar das lesões cerebrais que podem ser comuns nesse paciente, como a encefalopatia viral, aspergilose, criptococose, a meningite bacteriana, o estadiamento, que a doutora Ana já falou muito bem, a gente vai passar aqui, e eu trouxe um caso meu, que foi um dos casos que eu tive. A gente sempre atende paciente com sarcoma de Kaposi nos ambulatórios do hospital de oncologia. Lá o infecto não trata, quem trata é o oncologista, então normalmente quando o infecto diagnostica, eles encaminham para o oncologista, o dermato diagnostica, encaminha para o oncologista, o transplantador, o pessoal do transplante também, então todos os casos eles são drenados para o serviço de onco. E esse paciente foi um paciente com 22 anos, então ele já vinha fazendo uso de HAART, ele não era do Oswaldo Cruz, porque existem outros hospitais com
o volume de infectologia aqui em Recife. Esses hospitais, eles também drenam os pacientes com sarcoma de Kaposi para o Hospital Oswaldo Cruz. Então, além da demanda interna, nós temos toda uma demanda interna da maioria dos hospitais aqui do estado. E esse rapaz, ele era homoafetivo, e ele chegou com lesões tumorais nodulares em placas infiltradas com coloração eritemato-violácea em membros inferiores, com lesões violáceas na mucosa oral, com lesão tumoral friável sangrante na face lateral do terço superior da coxa esquerda. Ele era dançarino de uma banda de forró, um rapaz que ele era adotivo. Então, ele era uma pessoa que emocionalmente ele tinha várias complicações por ter sido adotivo, e muito jovem. E por ser muito jovem, ele não aceitava o HIV, ele não aceitava o sarcoma de Kaposi, ele era muito bonito, alto, louro. Então, ele dançava em banda, ele não aceitava essas lesões, ele tinha várias lesões em tronco. Ele negava muito essa doença. Então, o anatomopatológico mostrou, na lesão da coxa esquerda, sarcoma de Kaposi. Esse paciente teve esse diagnóstico em 2004. E em 2004, eu tratei ele com ABV, né, no hospital. Então, lembrando que aqui eu tenho uma doxorubicina. A doxorubicina é uma droga muito mielotóxica, e que acima de 50 miligramas por metro quadrado é uma droga que pode causar muita êmese também. A gente tem uma dose teto da doxorubicina, então essa dose ela deve ser feita até 400 ou 450 miligramas metro quadrado, porque é uma droga cardiotóxica e que, passada essa dose, eu não tenho como manter essa droga, porque esse paciente pode vir a fazer insuficiência cardíaca congestiva. Eu preciso também ter cuidado com o uso da doxorubicina lipossomal em pacientes que já tiveram irradiação torácica, pacientes que já que têm hipertensão não controlada, pacientes cardiopatas, a gente deve evitar. A bleomicina é uma outra droga que ela pode causar fibrose pulmonar, então a gente também precisa ter muito cuidado, sobretudo no idoso. Então, o idoso que foi tabagista, o idoso que tem DPOC, então eu respeito muito esse paciente e eu evito usar bleomicina nele, por conta da fibrose pulmonar, né, e essa fibrose, ela vai ser uma lesão contínua para o resto da vida, e o Velban. Também é importante a gente chamar a atenção aqui que esse esquema do ABV, que a gente vai detalhar daqui a pouco nos trabalhos, é um esquema que também a gente tem que avaliar a rede venosa desse paciente, porque essas drogas, elas são drogas vesicantes. Então, tanto a adriplastina como o Velban são drogas vesicantes que têm um risco muito grande de ulceração em caso de extravasamento venoso. Então, é importante que a equipe cheque a rede venosa do paciente, é importante que a gente veja lá no serviço. Então, a gente tem que checar isso em qualquer situação realmente implantável nesse paciente, para que a gente possa fazer esse tipo de esquema. Então, apesar dele ser um esquema bem preconizado, e ainda preconizado quando não se tem outras alternativas, como a doxolipossomal, ou como o Taxol, o Paclitaxel, o Docetaxel, mas, assim, é um esquema que a gente precisa ter certo respeito a ele e ter muito cuidado em quem eu vou administrar. Então, esse menino, ele era muito jovem, ele teve condição de realizar o ABV, ele realizou, ele teve uma remissão completa, mas ele usava irregularmente o HAART, então ele saía, bebia de madrugada, voltava, não tomava medicação, ele tinha essa associação mesmo de eventos adversos da poliquimioterapia com o HAART, então ele era um rapaz muito difícil nesse sentido. O Taxol, em 2009 ele teve uma recidiva, então eu usei o Paclitaxel. O Paclitaxel é uma droga que ela atua a nível da anáfase, da metáfase, então o Paclitaxel e o Docetaxel, eles causam uma
polimerização das fibras de fuso celular. Então, as fibras de fuso ficam polimerizadas e essa cromátide, ela não se divide, não há divisão do cromossomo em cromátides irmãs, indo para a placa equatorial. Então, a célula congela em metáfase. E lembrando que o Velban, ele atua a nível de microtúbulo, então ele impede que esses microtúbulos saiam da parte central da célula e migrem para os polos da célula. E em 2013, ele fez a doxorubicina lipossomal numa terceira recidiva. E eu ainda cheguei a fazer radioterapia no dorso dos pés dele, que é importante a gente lembrar que é um tratamento efetivo e que a gente tem boa resposta com a radioterapia no sarcoma de Kaposi, né? Então, ele tinha aquele sarcoma de Kaposi como se fosse uma couve-flor, naquele estilo. Então, aqui a gente pode ver as lesões logo no início, quando ele chegou, né? E depois, o que é que acontece? Ele teve esse rapaz, ele evoluiu em 2015 com uma lesão em margem anal. Então, a gente também tem que ter muita atenção nos segundos tumores primários desses pacientes com sarcoma de Kaposi. Eles são pacientes imunodeprimidos, eles são pacientes que têm HIV e que esses pacientes também podem ter reativação de outros vírus, né, que não, como o HPV, como o vírus da hepatite C. Então, a gente tem que ficar atento nessa população em relação também aos tumores de canal anal, de margem anal, câncer de colo de útero nas mulheres. Então, ele teve um tumor de canal anal, realizou a biópsia. Essa biópsia demonstrou um carcinoma epidermoide grau histológico 2, mas com uma diferenciação basaloide, o que já mostra um subtipo um pouco mais agressivo, já que as células basais são células que têm uma pobre resposta ao tratamento quimioterápico. Então, quando nós fizemos a ressonância da pelve, em 2015, essa ressonância mostrou uma lesão volumosa, expansiva, na altura da prega anal. Essa lesão se estendia para o sulco interglúteo e media em torno de 8 centímetros. Ainda tinha linfonodos inguinais. E esse paciente, ele realizou radioterapia na região pélvica, com quimioterapia, com cisplatino, que é um alquilante, fluoracil, ele é um antimetabólito, 2 ciclos, infusão contínua de 4 dias. Na ressonância da pelve, pós-tratamento, ele teve uma redução dessa lesão, que chegou até 5 centímetros, e esses linfonodos também reduziram. Então, esse caso foi discutido em reunião multidisciplinar, e foi solicitado que eu ainda mantivesse, a gente conversou com o cirurgião, e a gente ainda tentou manter alguns ciclos de quimioterapia para tentar uma resposta máxima. Mas, em 2016, ele precisou fazer uma exenteração pélvica, porque esse tumor ele voltou a crescer, ele fistulizou, e ele estava insuportável, né? Ele não conseguia sentar, ele precisou fazer essa exenteração pélvica. Ele teve uma descência de ferida operatória, e esse paciente foi a óbito uns 6 meses depois da exenteração pélvica. Então, o sarcoma de Kaposi, a gente tem aqui um tratamento do sarcoma de Kaposi relacionado à AIDS, né? Esse estudo é um estudo aberto, com 3 braços, é um estudo de não inferioridade entre os braços do Vepezid, do Paclitaxel, e em 2018 foi recrutado um outro grupo, onde se acrescentou a bleomicina e a vincristina ao número de pacientes que fazia antirretroviral. Então, aqui é o número de pacientes, entre mulheres a gente vê que é bem menor do que homens, então a quantidade de homens é bem maior. No estudo, a quantidade de negros ou africanos da população negra foi bem maior também. Esse estudo, ele teve um sítio de recrutamento aqui no Brasil, mas a gente vê que tem muitas áreas africanas aqui, esses pacientes, eles tinham um KPS de pelo menos 90% para serem admitidos nesse estudo clínico.
Então, foram 604 pacientes elegíveis, e esses pacientes, eles foram divididos aqui no grupo que fazia etoposide com antirretroviral, 138 pacientes fizeram paclitaxel, e 132 pacientes bleomicina com vincristina. E quando foi em 2018, se acrescentou mais um braço, né? Então, foram 4 braços. E aqui, esse estudo, ele mostra, em relação a dados de sobrevida livre de progressão, que não houve uma diferença muito grande quando se comparou o VPZID com o paclitaxel, então, muito embora houve uma melhora em favor do braço do paclitaxel, quando se comparou também a bleomicina e a vincristina, houve também uma melhora em favor do braço do paclitaxel em relação a esses esquemas combinados. Em relação à morte, houve uma redução do risco de morte nos pacientes que fizeram paclitaxel, e a progressão de doença e o risco de morte também no braço do paclitaxel. Então, é um estudo que mostra, é um estudo que ele é favorável para o paclitaxel, para se fazer, para a segurança do paclitaxel a cada 15 dias. O paclitaxel é uma droga fácil, é uma droga que nós temos hoje em todos os serviços de oncologia, ela é barata, ela cabe no porte da APAC, quando a gente pensa em saúde pública. E em relação aos eventos adversos grau 3, né, nós temos aqui a neutropenia, ela ficou bem dividida, houve uma homogeneidade em relação à neutropenia nesses 3 braços, a albumina sérica também, a perda de peso, então esses pacientes, eles perderam menos peso no braço do VPZID. O VPZID, ele tem uma vantagem, porque ele tem a posologia oral, então lá no hospital a gente tem VPZID oral, então naqueles pacientes que eu não posso fazer um paclitaxel por algum motivo, cardiotoxicidade, de repente a gente pode lançar mão do VPZID oral. A hemoglobina também, então a gente vê que a toxicidade, ela acabou sendo maior no esquema combinado, né, com bleomicina e com vincristina. O risco de pneumonia bacteriana foi também um pouco maior nesse grupo combinado, de tuberculose ficou bem homogêneo também. Então, a gente vê que o paclitaxel é um esquema seguro e que a gente pode, sim, substituí-lo pelo esquema com vincristina e com bleomicina. Então, a doxorubicina lipossomal, os lipossomas, eles são compostos por uma ou mais camadas lipídicas. Eu trouxe a foto aqui, já eu vou mostrar para a gente fazer vocês entenderem como é a forma da doxorubicina lipossomal. Então, eu tenho a droga no meio, e ela é envolvida por uma camada lipídica, e isso faz com que a estabilidade dessa droga a nível sanguíneo, ela seja muito mais duradoura. Então, se eu não tivesse esse lipossoma revestindo a doxorubicina, a meia-vida plasmática dessa droga ficaria em torno de 4 a 6 horas, né? E isso seria muito limitado. Na hora em que eu faço o revestimento da doxorubicina com a camada glicolipídica, a meia-vida, essa droga consegue circular 8 vezes mais na circulação plasmática, e a meia-vida dela passa para 40 horas. Então, daí a diferença da doxorubicina lipossomal em relação à doxorubicina, que não é revestida pela camada de lipossomo. E o sarcoma de Kaposi, ele é um alvo muito atrativo para a terapia com doxorubicina lipossomal, porque ele apresenta um epitélio fenestrado e tortuoso, então isso favorece a deposição dos lipossomos ali naquelas fenestrações. Então, aqui, para vocês terem a ideia, eu tenho aqui uma camada com 2 camadas fosfolipídicas, e aqui, sim, eu tenho um compartimento aquoso que contém a doxorubicina. Então, ela fica protegida e ela consegue, por isso, ficar mais tempo circulando na corrente sanguínea. Então, o estudo que compara, eu tenho um estudo que compara a doxorubicina lipossomal com o esquema BV, em pacientes com sarcoma de Kaposi, que é o esquema clássico.
Então, aqui eu tenho dois braços, o braço dos pacientes que fizeram doxorubicina lipossomal e o braço dos pacientes que fizeram o esquema BV com duas drogas. Então, esses pacientes, a maioria deles, muitos desses pacientes tinham menos de 50 em CD4, ou seja, 54%, e 58% desses pacientes tinham um CD4, uma contagem menor do que 50. Foi bem dividido entre o estágio S0 e S1. Em relação à imunidade, a maioria era o I1, como a doutora Ana explicou, né? Em relação às lesões de pele, eu tenho aqui braços que são mais ou menos homogêneos em relação a menos de 9 lesões, entre 10 a 24, 25 a 59, né? E mais de 50. E aqui, a grande maioria tinha lesão cutânea, mas eu tenho 62% e 51% com lesão oral, 21% e 22% com lesão pulmonar, ou seja, um quinto dessa população já tinha lesão pulmonar, lesão gastrointestinal um pouco menos, então acho que isso corrobora com o que ela mostrou no estudo, não é, que de um maior número de pacientes com lesão pulmonar já de início, e quando se faz uma comparação, então 121 pacientes estavam alocados no braço da doxulipossomal e 120 no braço da bleomicina e da vinblastina, e quando a gente usa o critério RECIST, que é um critério que nós oncologistas utilizamos para avaliar a resposta, se esse paciente teve uma resposta completa, uma resposta parcial, uma doença estável, ou se ele teve progressão de doença. Não houve uma diferença entre os dois braços, mas o grupo, em relação à resposta clínica, mas aqui nós vemos que na resposta parcial eu tenho uma quantidade maior de pacientes, de 52% versus 22%, que tiveram resposta parcial com o braço da doxorubicina lipossomal. Em relação à resposta completa, 5,8% e 0,8%. E 4% progrediu doença com o braço do BV e ninguém progrediu doença com o braço da doxorubicina lipossomal. Aqui, no final do tratamento, isso aqui foi uma avaliação durante o tratamento. No final do tratamento, eu tenho uma quantidade maior de resposta completa, de resposta parcial, e quando eu comparo com o braço do BV, né? E o tempo médio de resposta com a doxulipossomal foi de 48% e 57% com o braço do BV. E a duração de resposta foi um pouquinho maior, mas não em relação ao uso da doxorubicina lipossomal. Com relação à comparação em relação às lesões, ao espessamento, à nodularidade, ao edema, à cor, à dor desse paciente, então esses braços eles foram equivalentes tanto no início como no final do tratamento, mas então, aqui eu tenho só a questão da dor severa, que não foi estatisticamente significativa no final do tratamento. E em relação aos eventos adversos, nós não temos, assim, tantos eventos adversos. A doxorubicina lipossomal, ela causou mais neutropenia, enquanto que o BV causou mais neuropatia, certo? E as infecções oportunistas, que também foram bem balanceadas nos braços aqui. Eu trouxe também esse estudo, que foi um estudo com o uso do inibidor de mTOR, que é uma via, né, que tem sido muito estudada, sobretudo para câncer de mama. Então, nós usamos o inibidor de mTOR em câncer de mama, nós usamos em câncer de rim, e que houve um estudo do uso do inibidor de mTOR, que é o everolimo, nos pacientes que foram transplantados e que tiveram sarcoma de Kaposi. Então, esse estudo, ele mostra que o sarcoma de Kaposi é um dos tumores mais frequentes no paciente pós-transplante, né, e que existem várias vias envolvidas para a origem desse tumor. E que é necessário a gente entender o impacto do fenótipo molecular associado ao estágio do tumor,
dependendo da terapia, né, e que isso ainda não está certo, não se tem conhecimento. Então, o objetivo desse estudo foi fazer uma avaliação do uso da via do inibidor de mTOR nesses pacientes que tinham infecção pelo herpes vírus 8, né, e foram incluídos 12 pacientes pós-transplante renal, né, com sarcoma de Kaposi cutâneo, de 5 centros de transplante, isso de 1980 a 2007, após uma redução do imunossupressor, ou uma conversão do inibidor da via de mTOR. Então, esse estudo, ele mostrou que o inibidor do mTOR, que é uma droga que a gente tem aqui no Brasil, embora ela não é uma droga que a gente tenha disponível no SUS, a não ser que haja uma judicialização num caso desses, é uma droga que ela é ativa nos pacientes com sarcoma de Kaposi, principalmente nesses pacientes que têm uma via mTOR ativada, e ele mostrou que as lesões de sarcoma de Kaposi desapareceram após 5 meses do uso de inibidor de mTOR, e esses pacientes mantiveram uma resposta média, um tempo médio de resposta de 14 anos, né, num segmento de follow-up. Então, eles falam que a via do inibidor de mTOR, ela é uma via, há uma ativação dessa via nesses pacientes, sobretudo pela questão do viral do HV8, e por isso que a gente pode usar essa droga nesse paciente pós-transplante. E uma outra droga que ainda não tem no Brasil, mas ela já entra em consenso do NCCN, que é a pomalidomida, é uma droga que é utilizada para o sarcoma de Kaposi sintomático, com ou sem associação com HIV. Aqui foi um estudo fase 1, fase 2, então não foi um estudo randomizado, foi um estudo inicial, mas que é um estudo que mostra que é uma droga oral, é uma droga bem tolerada, e que foi uma droga efetiva, que mostrou uma resposta rápida nessa população de pacientes. Então, os critérios, o guideline do NCCN, ele mostra exatamente o que a doutora Ana falou na aula dela, né, que a gente vai ter uma doença limitada. Nessa doença limitada, a gente pode dividir esses pacientes no grupo sintomático, ou que tem uma cosmese inaceitável, com muitas lesões, né, ou uma lesão muito grande, ou aquele grupo assintomático, onde a gente deve somente observar e realizar o antirretroviral. Então, nesse grupo sintomático, a gente pode lançar a mão de terapia tópica, quimioterapia intralesional, excisão local, a radioterapia, que é muito efetiva, crioterapia, e dependendo da resposta, se tem uma doença estável, pode-se observar, se tem uma progressão de doença, então esse paciente entra na rotina dos tumores avançados. Então, no tumor avançado, eu tenho que ver se há elegibilidade para terapia sistêmica, ou seja, se esse paciente tem performance status, se ele é um idoso, como é que está o performance status dele, o status funcional, se seria um paciente já para cuidados paliativos. Então, isso precisa ser avaliado com muita calma. Se há essa elegibilidade para terapia sistêmica, então, se houver elegibilidade, eu posso incluir esse paciente na terapia sistêmica ou em trials clínicos. Se houver resposta, eu observo, e se houver progressão ou doença estável, eu posso trocar essa terapia ou colocar esse paciente em esquema de clinical trial. E se esse paciente ele não tem critério de elegibilidade para terapia sistêmica, de repente uma radioterapia ou continuar só o antirretroviral e cuidados paliativos. Então, o tratamento de primeira linha, que é sugerido pelo NCCN, o regime de escolha é a doxorubicina lipossomal. Lembrando que essa droga, ela tem, eu posso fazer até 400 miligramas metro quadrado, e eu vou fazer 20 miligramas a cada 15 ou a cada 21 dias, então eu tenho como fazer uma terapia mais estendida. Agora, é importante, naqueles pacientes que eu tratei no passado com ABV, que eu já usei doxorubicina, que não era lipossomal, eu preciso fazer o cálculo dessa dose, eu preciso ver quanto eu usei e quanto eu posso usar ainda de doxolipossomal, para que eu não extrapole a dose dos 450 miligramas metro quadrado. Então, é importante a gente fazer esse cálculo por conta do risco de toxicidade.
Existem outras drogas recomendadas também pelo NCCN, que é o paclitaxel, e naquele paciente ele considera recaída se esse paciente ele não teve resposta ou ele recaiu antes de 3 meses. E resposta quando essa terapia é tolerada ou quando esse paciente, ele pelo menos demorou mais de 3 meses para ter a primeira recaída. Então, se ele entra nessa primeira fase aqui, nesse primeiro grupo, que teve uma tolerabilidade do tratamento e que teve uma duração de resposta maior do que 3 meses, eu posso repetir o primeiro tratamento que eu utilizei, sempre levando em consideração a dose da doxorubicina que eu já fiz, porque a gente tem uma dose teto de 400 a 450 miligramas metro quadrado. E se esse paciente não teve resposta, ele não melhorou, ele não teve resposta, ele teve uma recaída antes dos 3 meses, então eu preciso trocar esse tratamento e pensar que esse paciente ele teve uma progressão de doença. E aqui eu posso lançar mão de outras drogas. Nos Estados Unidos, a pomalidomida, mas aqui nós não temos. Existem outras drogas que podem ser recomendadas, como bortezomib, a gencitabina é uma droga muito comum no SUS, então a gente tem a lenalidomida, o nab-paclitaxel, a vinoreubina, né, e a vinoreubina tem oral também, então isso também pode facilitar, mas é uma droga extremamente mielotóxica, neuropática, neurotóxica, então a gente tem também que prestar atenção quanto, se esse paciente foi tratado com ABV, se esse paciente foi tratado com doxo-lipossomal, eu preciso ver como é que está a neuropatia dele, estratificar, ver se esse paciente teve neuropatia maior que grau 3, se ele consegue abotoar um botão, como é que está a sensibilidade motora fina dele. Existem outras drogas que podem também ser usadas nesse sentido. Então, ainda o NCCN ele recomenda como escolha a doxorubicina lipossomal e uma outra opção seria o paclitaxel. Também coloca como primeira opção essas 2 drogas. E as conclusões finais é que numerosos estudos eles têm tentado demonstrar a existência de uma quimioterapia efetiva para o sarcoma de Kaposi relacionado à SIDA. Agentes únicos, incluindo antraciclinas, têm alcançado uma taxa de resposta entre 20% e 30%. Agentes combinados têm uma taxa de resposta de 60% a 80%, mas o grande problema aí é a toxicidade. O BV e o ABV foram terapia padrão por muitos anos, mas atualmente nós temos dados promissores de doxorubicina lipossomal com taxa de resposta de 70% a 80% dessa droga. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cristiana, foi excelente a sua exposição, muito rica, né? E agora nós temos aqui várias questões da nossa audiência, e aí eu queria dirigir essas questões a vocês. Então, deixa eu aqui pegar pelo chat, para ver aqui o que os colegas estão questionando aqui. Bom, a primeira questão que nos chega aqui é a seguinte. No serviço que faço residência, é a pergunta do colega, temos dificuldade em iniciar a quimioterapia quando o resultado da biópsia é inconclusivo. Temos respaldo para iniciar a quimioterapia só pelo aspecto da lesão? Não tem não, tem que rebiopsiar. Então, são poucos os tumores que nós temos respaldo. Então, a gente só tem respaldo para iniciar a quimioterapia sem biópsia em hepatocarcinoma, quando eu tenho um alfa-feto acima de 400, ou em tumores de próstata, quando eu tenho um PSA muito alto, esse paciente está muito sintomático, mas no sarcoma de Kaposi, o ideal é que seja realizada a biópsia. Eu gostaria de fazer um comentário. Não é raro a gente acabar se deparando com algumas situações de paciente, por exemplo, que só tem lesão sugestiva na broncoscopia. Esse é o nosso maior dilema. Por quê? Porque esse paciente, a biópsia dele não vai vir com esse caso, porque geralmente não há aprofundamento suficiente no momento da biópsia para a gente atingir a região submucosa e vir com esse resultado positivo.
E, como a gente viu, é o local que a gente tem maior mortalidade relacionada a SK nos portadores de HIV. Então, o que a gente faz nesses casos? Então, óbvio que o diagnóstico de neoplasia anatomopatológico, mas a gente acaba ficando com um dilema, porque se não trata, o paciente pode evoluir mal, e a gente acaba esgotando, nesses casos, a gente esgota todas as possibilidades de estar conseguindo um anatomopatológico, acaba fazendo, mesmo se o paciente está sintomático, endoscopia, colonoscopia, vasculha, ver se não tem nenhuma lesão oral, lesão de pele, mas aí entra aquele momento aí que você falou, Cristiana, da arte, né? Então, que a gente não pode deixar o paciente com uma suspeita de SK pulmonar, ainda mais se tiver lesões, por exemplo, obstruindo traqueia, obstruindo ou lesões múltiplas, e acabar deixando sem assistência. Nesse caso, a gente inicia a química. Mas um caso de extrema exceção. Mas não é tão incomum. O problema é que não é tão incomum. Mas, lógico, depois de esgotar todas as possibilidades de tentar obter uma amostra com um anátomo patológico. Só também lembrar, né, que tem os diagnósticos diferenciais, principalmente a angiomatose bacilar, né, e geralmente não dá lesões tão extensas, né, mas eventualmente, se forem poucas lesões, esse é um diagnóstico diferencial. E também a possibilidade de eventualmente encaminhar esse anátomo patológico eventualmente para um outro serviço que possa trabalhar e talvez com mais experiência. Mas aí você vai ter que fazer o procedimento de novo, porque a questão não é a leitura do patologista, a questão é o aprofundamento da biópsia na hora da broncoscopia. Se são lesões cutâneas, não tem dúvida, a gente biopsia de novo. É isso que a gente faz, biopsia outra lesão, isso não há dúvida, a gente não faz sem o anátomo, não tem dúvida nenhuma, a gente faz outra biópsia de outro sítio, de outro... A questão, acho que gera um pouquinho mais de problema para a gente é quando são essas lesões endoscópicas, que a gente acaba ou vai ter que repetir o procedimento endoscópico para ter uma outra amostra, aprofundando mais a lesão, aí fica essa questão. Se é cutânea, lógico, biopsia de novo, não há dúvida nisso. Bom, só para, assim, acho que tem que ser uma conduta de exceção mesmo, né? Porque de exceção, conduta de exceção. Porque é um tratamento realmente que é bem complexo, né? Para tolerância do paciente. E especificamente no caso de lesão pulmonar, porque quando é trato gastrointestinal, a gente inicia a TARV e acaba repetindo a endoscopia no momento oportuno, 60 dias depois, e ver se a lesão permanece. Especificamente no caso de lesão pulmonar. É a única exceção que a gente faz de iniciar químio sem o anátomo. Muito bom. Então, uma segunda pergunta aqui. Um paciente com sarcoma de Kaposi, sem indicação de químio, que a princípio tenha boa adesão à TARV, com melhora total das lesões, entendo que devam ser lesões de pele, né, mucosa. Caso haja um abandono do tratamento depois de alguns anos, qual o risco de recidiva? É automática essa recidiva? Não, porque há o risco, claro, porque a infecção pelo HHV8 não se cura, é uma infecção que fica lá latente, então ele vai ter o vírus, que é o agente etiológico do tumor. O abandono da terapia antirretroviral é o que a gente viu, acaba levando à queda de CD4, aumento da carga viral, todo aquele estímulo de fatores linfoangiogênicos, então o risco existe. Agora, é certo que vai ter? Não é certo que vai ter. Depende da característica imunológica do paciente no momento, mas é certeza que vai recidivar? Não. É frequente, mas não é certo, pode ser que ele não recidive. Tá bom. Outra questão aqui. Já tive um paciente que teve falha por interação medicamentosa do paclitaxel com o dolutegravir. Bom,
que vocês acham aí das interações medicamentosas do tratamento antirretroviral e os esquemas quimioterápicos, né? Eu até vi essa pergunta e chequei aqui, de fato, o paclitaxel ele reduz o nível sérico do dolutegravir. Então, naturalmente, você pode ter, de fato, uma falha do tratamento antirretroviral. O que vocês recomendam aí? A doutora Cristiana, começa por você, por favor. Aí, doxorubicina lipossomal, se esse paciente já fez a doxolipossomal, de repente a gente fazer uma vinorelbina oral, uma vincristina, então ver o que é que a gente tem aí como uma segunda, terceira opção e fazer essa rotação. Porque o mecanismo de ação do PACLA e do doce são os mesmos. Ana, você costuma ver esse tipo de interações problemáticas aí com classes? Eu confesso que eu não tenho experiência com paclitaxel, a gente trata nossos pacientes com ABV e com doxolipossomal, e aí a gente não existe essas interações, não tem, a literatura inclusive mostra, não há alteração de carga viral, nem queda de CD4, é uma pergunta comum se a gente tem que iniciar, quando o paciente tem aquele CD4 lá em torno de 200, se a gente tem que iniciar profilaxia para infecção oportunista quando inicia a químio, e a resposta é não é de minha experiência, é a resposta da literatura. Agora, em relação ao paclitaxel, eu não tenho experiência, eu não consigo responder, eu acho que eu ia pensar na extensão das lesões de SK, porque a gente não tem, e quais medicamentos quimioterápicos que a gente tem disponível, então, se eu posso de repente, se eu posso trocar enquanto estou tratando o SK, será que eu não posso trocar o dolutegravir por uma outra droga? Se for um SK extenso e eu tiver essa possibilidade, acho que é o que eu faria nesse momento. Porque acho que a gente tem mais possibilidade de estar trocando antirretroviral, se é um paciente virgem de tratamento, lógico, do que estar trocando o quimioterápico. O acesso ao quimioterápico para a gente é um pouco mais restrito. Não sei. Cristiana? Faria dessa forma. Aí eu acho que eu discutiria com o infecto para ver nessa condição o que é que ficaria mais viável, se ele troca ou eu troco. Mas como eu tenho um serviço que eu tenho praticamente todas essas drogas, então fazer uma rotação, trocar uma droga dessas, para mim não seria tão complicado. Porque eu tenho dox, eu tenho ABV, eu tenho vinorelbina oral, eu tenho gencitabina e tenho taxol, então, enfim, é um serviço de oncologia e por isso eu tenho outras possibilidades terapêuticas. Eu acho que também para o infectologista é bem tranquilo trocar os antirretrovirais, a gente tem várias opções, a não ser que o paciente tenha falhas múltiplas, né, prévias. É um caso de exceção, mas se é um paciente que eu posso manejar, é um tempo curto de tratamento em que a gente pode fazer essa troca temporária, vamos dizer assim. Muito bem. Uma outra pergunta bem interessante aqui. Na coinfecção tuberculose HIV, em que o indivíduo ele tem um sarcoma de Kaposi, qual é a orientação? Eu entendo assim, qual é a ordem aí de prioridade, né? Você vai fazer tudo ao mesmo tempo agora? Você vai tentar tratar primeiro a TB? Tem preocupação com a rifampicina e as interações medicamentosas? Então, a gente trata tudo ao mesmo tempo agora, né? Depende, assim, é uma TB que eu vou precisar adiar o início da TARV? É uma neuro-TB? Então, isso a gente tem que pensar. Então, eu vou precisar usar corticoide? A gente sabe que corticoide e Kaposi não é uma boa combinação, mas a gente, nessas situações em que eu tenho que adiar o uso de TARV, ou que eu tenho múltiplas infecções que eu tenho que decidir qual que eu vou tratar. Por exemplo, não é incomum a gente ter Kaposi com doença de Kesselman, que são quimioterápicos diferentes. Então, a gente prioriza a doença mais grave. Se for uma tuberculose pulmonar comum, que a gente vai poder entrar com antirretroviral, que não vai fazer uso prolongado de corticóide, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem vários pacientes tratando tuberculose, inclusive até com esquemas outros, que não o esquema 1, usando múltiplas combinações de drogas, e a gente trata tranquilamente, não tem problema a gente tá tratando Kaposi junto com o TB.
Os infectologistas lá do OC, eles só pedem que a gente comece a quimioterapia 15 dias após iniciar o uso do tratamento da TB. E depois a gente segue. Não vejo problema, não. Eles Não respeitam vejo, esses não 15 temos dias nenhum e depois problema. a gente segue. Tanto Isso. cápose como qualquer outro tumor, né? Que lá é comum também a gente estar com paciente com tuberculose e outros tumores, câncer de pulmão, enfim, linfoma. Eu acho que a ideia aí é tentar diminuir um pouquinho a carga de MTB, né, para evitar talvez uma infecção disseminada antes de você fazer a quimioterapia. Mas a gente não tem problema com a quimioterapia em relação à disseminação de TB. A gente tem problema com o corticoide, com o aumento das lesões de SK. Então, realmente, o quimioterápico em si não vai piorar a evolução da tuberculose. Eu acho que não tem problema, a gente trata tudo junto. No sarcoma de Kaposi, não, porque os esquemas que a gente usa de corticoide são esquemas, não tem, né? Não usa praticamente. Mas em outros tumores, tratamento para linfoma, a gente tem que fazer 100 miligramas de prednisona, às vezes 40 miligramas de dexametasona dia. Então, existem outros tumores que a dose de corticoide é bem, bem alta. Não, mas nesse caso eu falei do corticoide para tuberculose, se for uma neuro-TB, por exemplo, que a gente vai ter que associar tudo. Mas dá para tratar, podemos tratar. Então, já que a gente está falando de corticoide, eu já vou colocar uma pergunta que é minha, que eu vou atravessar aqui na frente aqui da nossa audiência, é sobre síndrome inflamatória de reconstituição imune, que às vezes piora muito, né, as lesões, e principalmente se você tem lesões viscerais e principalmente trato respiratório, digestivo, né, você pode ter problemas. Vocês têm tido problemas de piora dessas lesões com o início dos antirretrovirais, porque aí, eventualmente, a indicação é de corticoide, né? Não, ou até... para Kaposi não. Então, em geral, na síndrome inflamatória de reconstituição imune é corticoide. A Cristiana mostrou até a possibilidade de usar talidomida, ela mostrou lá uma tabela em que era indicado a utilização de talidomida para controlar a resposta inflamatória. Então, vocês têm visto a síndrome inflamatória de reconstituição imune pós-início da TARV e Kaposi, e como é que vocês abordam isso aí? Quer responder, Cristiane? Olha, eu não tenho realmente experiência nesse cenário, porque possivelmente esse paciente fica na infecto e eu ainda não peguei esse paciente com Kaposi e a síndrome da reconstituição inflamatória. Tá, então eu vou responder. A síndrome de reconstituição imune por Kaposi é algo que é difícil de fazer o diagnóstico, mas é muito fácil de manejar. Por quê? A gente não sabe, é descrita em 8 semanas, geralmente após o uso de TARV, que o paciente piora das lesões ou passa a apresentar lesões. Quando a gente tem aquele paciente que é extremamente imunossuprimido, com CD4 de 15, com todas as outras oportunistas, dentro de 8 semanas, a gente não sabe se aquele Kaposi é a evolução natural daquilo que já ia estar acontecendo, ou se ele, de fato, está tendo uma resposta imune exacerbada e apresentando essas lesões. Mas é extremamente fácil de tratar, porque, independente de ser uma progressão de doença ou ser uma síndrome de reconstituição imune, fácil que eu digo de decidir o tratamento, não fácil de tratar. A terapia é manter terapia antirretroviral mais quimioterapia. Então, eu não tenho que decidir se eu vou dar corticoide ou não, porque corticoide em Kaposi é deletério, a gente não usa. A gente só usa se essa síndrome de reconstituição imune vier com outras doenças oportunistas que vão requerer o uso de corticoide. Aí é aquilo, é o custo-benefício. Então, você vai tratar porque você não vai deixar as outras doenças evoluírem. Se for com Kaposi exclusivamente, corticoide é proscrito, não se usa e não se suspende TARV e se mantém a químio. Então, é isso, é o que a gente faria se fosse uma progressão de doença, quer dizer, o paciente estava em TARV, piorou, eu vou fazer a químio para ele. Então, o manejo é o mesmo. Ok. Não sei se eu respondi. Respondeu. Então, a próxima pergunta aqui. Eu estou até feliz aqui, tem várias perguntas, então a gente vai passar um tempinho aqui.
discutindo, porque está muito rica a nossa discussão aqui. Paciente com recidiva de sarcoma de Kaposi 10 anos após o diagnóstico de infecção pelo HIV, apresentando carga viral indetectável, CD4 acima de 450, doença restrita à pele. Tratar com químio? Infelizmente, todo mundo já pegou um caso desses, que é o paciente totalmente controlado e que acaba apresentando SK ou uma recidiva de SK. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que a quimioterapia ela não é profilática, ela é antitumoral. Então, esses pacientes que vão eventualmente... e como é multifatorial, a fisiopatogenia é bastante complexa, mesmo os pacientes com carga viral indetectável, a gente vai acabar eventualmente atendendo uns casos desses. E aí, como a gente trata? Se são poucas lesões de pele, a gente pode fazer quimioterapia intralesional. Tranquilo, dá para tratar, a gente trata com vincristina ou faz crioterapia, então isso é uma questão... radioterapia, né? É tranquilo. Quando esses pacientes vêm para mim, eu observo, eu vejo a evolução dessa lesão, porque é diferente um paciente que vem com 3 lesões de pele em 5 meses e um que vem com 5 lesões de pele em uma semana, né? Então, a gente também observa um pouquinho, pede para ele voltar em uma semana, em 15 dias, ver a taxa de progressão dessa doença. Então, a resposta para essa pergunta é não, não indicaria quimiosistêmica num paciente com poucas lesões de pele, observaria se essas lesões não evoluírem, manteria do jeito que está, ou faria uma quimio intralesional, se for um local que se isso incomode o paciente de alguma forma, ou for estigmatizante, mas eu adiaria a quimio intralesional, a quimio sistêmica. A quimio, ela como a gente comentou, os pacientes estão vivendo muito mais e ela tem toxicidade que são cumulativas. Então, de repente, para tratar o CAPAS, a gente usa uma dose geralmente é uma dose baixa. Por pouco tempo, se é um paciente comum, que a gente trata com antirretroviral e vai dar tudo certo. Mas daqui para frente, ele vai viver, ele vai ter outras condições, pode ser que ele tenha outros tumores e vai usar quimioterapia para outras coisas e vai acabar acumulando esse risco de toxicidade. Então, a gente é econômico na quimiosistêmica. Nesse caso, não usaria. De cara, não. Concordo também. Guardar também esse cartucho para uma recidiva ou um outro tumor. Tá bom. Outra questão aqui, vários elogios às aulas aqui das duas, e parabenizando as duas pelas apresentações. A pergunta é a seguinte, do colega aqui. Possuo um paciente que vive com HIV, 26 anos, deu entrada com anasarca, com ascite volumosa, baixo nível de proteínas séricas, com síndrome nefrótica. Lesões acastanhadas, disseminadas por todo o dorso e tórax. E membros. Identificado nas endoscopias sarcoma de Kaposi disseminado, tanto em esôfago quanto em estômago, colono também com sarcoma de Kaposi disseminado, aguarda a imunohistoquímica. Devido ao edema endurecido dos membros inferiores, decidimos solicitar TSH e T4 livre, além de PTH que vieram elevados, TSH de 13, PTH de 153. Logo foi diagnosticado com hipotiroidismo e hiperparatiroidismo secundário. Acredita que esse paciente pode fazer radioquímio? Qual químio seria mais indicada para esse paciente, levando em consideração os efeitos colaterais? Quer dizer, entendo que é um paciente que tem um distúrbio metabólico importante, hipotiroidismo, hiperpara, com um Kaposi muito disseminado, né? Com lesões viscerais extensas e em anasarca, né? Se esse paciente não tem nenhuma cardiotoxicidade, faria doxorubicina lipossomal tranquilamente. Daria preferência à doxolipossomal ao paclitaxel, porque o paclitaxel, a gente ele piora o edema, então eu acho que e a gente vai precisar fazer mais volume, então a doxolipossomal, eu não preciso tanto volume, a infusão é tranquila, então faria tranquilamente. Alguma restrição de disfunção renal com esses quimioterápicos, esses esquemas?
Não. Disfunção renal, a gente tem que ter muito cuidado só com cisplatina, mas que a gente não usa cisplatina em sarcoma de Kaposi. Então, esses outros medicamentos não, é tranquilo. E lembrar que se for um paciente que esteja em diálise, a gente pode tratar com quimioterapia e ele vai para diálise normal. Com o ABV, a gente tem restrição com o paciente renal, a gente não faz, a gente indica a doxolipossomal com o esquema do ABV. A gente usa lá no Emílio o ABV. Aí, nesses casos, a gente indica outro quimioterápico. Tá. Outra questão aqui. Como devemos proceder com pacientes com sarcoma de Kaposi na época do diagnóstico de AIDS, com CD4 menor do que 150, e que não foram submetidos à investigação visceral, de lesão visceral, né? Endoscopia digestiva alta, colônia e bronco, e que atualmente estão em tratamento com TARV há anos, com carga viral indetectável, e as lesões de pele regrediram, mas ainda mantém o CD4 menor do que 200. Eu entendo assim, será que tem que ser reestadiado? Será que tem que... Eu acho que a dúvida da colega é que é um indivíduo com bom controle virológico, mas com CD4 que não recuperou adequadamente, mas uma melhora das lesões de pele. Então, esse fica tranquilo também, porque ele entra lá naquele nosso fluxograma. É um paciente que não teve nenhuma outra doença oportunista, então, mesmo que eu tivesse a oportunidade de estadiá-lo, naquele momento, pelo consenso brasileiro, a gente só teria pedido a broncoscopia. Mas como ele teve lesões, nós estamos no momento posterior, em que ele já está com a carga viral controlada e que teve remissão das lesões de pele. Extremamente improvável ele ter tido remissão das lesões de pele e ter desenvolvido lesões pulmonares. Esse paciente, para mim, está tranquilo. Se ele está com a carga viral indetectável, eu não preciso fazer nada. Está curado. Concorda, Cristiana? Sim, concordo. Tá. E uma pergunta aqui. Um paciente com sarcoma de Kaposi em remissão, existe restrição para o uso do corticoide inalatório? Não. Tá. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra lesão, alguma outra pergunta, quero dizer. Eu acho que esgotamos, então. Tá? Esgotamos, respondemos todas as questões. Então, com isso, eu queria agradecer muito à Sociedade Paulista de Infectologia, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Magno Fortaleza, e do diretor científico, o professor Eduardo Medeiros. Queria agradecer a doutora Ana Luísa Conde pela excelente explanação, também a doutora Cristiana Tavares, também excelente explanação. Incrivelmente, as aulas foram perfeitamente complementares, né? E acho que assim, foi um A a Z sobre sarcoma de Kaposi, inclusive com várias questões interessantes e um bom debate. Então, eu queria agradecer também a todos que participaram hoje dessa apresentação e desejar a todos uma boa noite e muito obrigado e até a próxima.